Fala pessoal, tudo bem? Nós voltamos aqui pós-BBB. O canal não pode parar e a gente sabe disso e vocês também sabem disso. Como vocês podem perceber, nós reformulamos todos os nossos vídeos aqui do canal. Se vocês olharem aqui os vídeos antigos, aqui, a gente não tem mais aqueles vídeos curtinhos. Nós simplesmente estamos reformulando todo o canal para trazer o melhor para vocês aqui do canal. E hoje nós vamos falar dos momentos cruciais que fizeram com que a Juliette fosse a mais aclamada, a mais querida e a mais votada positivamente do Brasil. Então bora lá, quem acompanhou o Big Brother desde o início sabe que lá no comecinho rolou uma briga muito feia entre a Lumena e a Juliette. E aí onde que começou tudo, que se você não sabe, você vai ficar sabendo agora de tudo que aconteceu e detalhe por detalhe dessa briga, até chegar o momento em que ela fosse agraciada com a vitória do Big Brother. Então vamos lá, primeira questão, pós-briga com a Lumena. A Camila chama a Juliette para conversar, depois da briga da Lumena, tá gente? Ela chama a Juliette para conversar, ao invés dela ouvir a Juliette, a primeira coisa que ela faz é o seguinte: Juliette, você está se colocando como vítima. E aí, gente, vocês acham que isso foi o começo? Não foi o começo, não. Tem muito mais, que todo mundo já aproveitou essa deixa da briga da Lumena com a Juliette. E cada um achou no direito de colocar lá a sua sementinha na Juliette, fazendo com que ela se sentisse extrema, mas extremamente rejeitada, galera. Vocês estão vendo as imagens, vocês podem perceber. Tudo isso é do começo do reality, uma semana de reality. Então, para vocês entenderem por que hoje ela não segue muita gente, por que hoje ela não tem amizade com muita gente, porque desde então as pessoas estavam fazendo isso com ela e vocês vão entender os detalhes aqui. Justamente no momento em que a Camila estava conversando com a Juliette, ela citou um exemplo de que as pessoas não estavam nem aí para ela, porque eles estavam chamando ela de atrapalhada justamente por ela colocar uma roupa diferente, de uma cor diferente, e outra não, por exemplo, não colocar combinando. Então, para vocês entenderem o grau de insatisfação que a casa estava com a Juliette naquela época lá, isso é um exemplo. Como você olha para a pessoa e acha ruim só pela cor da roupa que ela usa, gente, não faz sentido nenhum. E aí eles complementaram falando o seguinte: além de falar da roupa, eles também complementaram falando para ela que ela era muito clichê, de coisa e tal e coisa. A galera que assistiu sabe o que eles falaram lá naquela época. Porém, a gente que estava assistindo aqui, a gente não tinha noção, a gente achava que ali estava se desenhando mais uma picuinha da casa, igual fizeram com o Lucas. Mas a realidade é, a gente jamais poderia imaginar que o jogo ia virar da forma que virou. E a gente vai continuar com essa história toda até chegar no momento da vitória da Juliette. Além da Juliette falar sobre a questão das pessoas acharem que ela é clichê, ela falou que estava tentando o tempo inteiro, né, gente? Naquele momento, o tempo inteiro tentando conversar com as pessoas não estavam deixando ela falar. Ou seja, as pessoas estavam falando, mas não deixavam ela falar para, teoricamente, ela se defender. Que não precisaria, lógico, porque nós estávamos assistindo aqui fora, mas ela precisava se defender. Nesse meio tempo em que a Camila estava conversando com a Juliette e conversando sobre esses assuntos aí, teve uma reuniãozinha entre Carol Conká, Sara, Nego Di e entre outros. E o pior de tudo foi o seguinte, gente: a Sara falando que a Juliette estava piradinha, a Juliette estava louca. Literalmente essas foram as falas dela. E para completar, a Carol Conká não ia deixar por menos. Olha só o que a Carol Conká fala naquele momento ali da reuniãozinha entre eles. A Carol Conká fala o seguinte: olha, eu sinto muita dor dela, né? Essa dor que eu sinto dela, porque assim, eu nunca senti algo assim, então eu não sei como que é. Então, olha só, gente, as pessoas já estavam literalmente taxando a Juliette como doida. E isso foi mais um ponto para reforçar o quão as pessoas estavam, né, a favor dela aqui fora. Só para vocês entenderem, isso aí praticamente era a pontinha do iceberg. Aí depois dessas falácias todas, a Camila achou um jeito de conversar com o pessoal. E aí ela falou: gente, a Juliette bate na tecla que ela queria ser ouvida e as pessoas não deixam ela ouvir. Porém, gente, mesmo diante dessa fala que a Camila tenta ajudar ela, a Camila simplesmente deixa escapar que a Juliette não está bem. Ou seja, tudo que a Sara tinha falado, que a Carol Conká tinha falado, mesmo sem querer, a Camila foi lá e ratificou, ou seja, reafirmou tudo que eles estavam falando. Isso sem entender o outro lado, porque assim, até então, na altura desse campeonato, todo mundo já estava achando que ela estava fazendo cena, que ela estava fazendo show, que ela estava fazendo isso e aquilo. Só que nenhum deles, na sua sã consciência, parou para analisar e falar: cara, somos pessoas diferentes. Será que ela não é assim? Eu não a conheço. Se eu não a conheço, eu não posso simplesmente com uma semana julgar essa pessoa.
mas infelizmente não teve ninguém em sã consciência que parou para analisar dessa forma. Quem chegou bem perto disso foi a Camila e nós sabemos, né? Pessoal, depois dessa reunião que tiveram lá no jardim, o que aconteceu? A Juliette foi deitar. Logo em seguida, o Lucas foi lá e falou, olha, tu vim aqui oferecer meu ombro amigo. Se você precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Ela falou assim, não, mas eu não preciso. E aí, em algum momento, o Lucas falou assim, não, eu sei que você é gente boa, né? Você é boa. Aí ela fala, eu sei, Deus também. E o Lucas reafirma, mas eu também sei. E ela falou assim que não queria conversar, que não teria mais problema, mas ele falou, mesmo que não tenha problema, você pode vir conversar comigo. Então, mais um pontinho que ela ganhou com o público aqui fora. E aí, gente, uma cena que é muito chocante, que foi o seguinte, o Nego Di reuniu com todo mundo lá, incluindo a Sarah, entre outros, fala que a Juliette só queria falar, que era uma mulher sem vergonha, e pede para os brothers para não dar ibope para ela. Olha que situação, olha que situação. Outro momento em que a Juliette ganhou mais ponto aqui fora, só que o Nego Di não sabia. De novo, volto ao que eu falei atrás. Se você não conhece as pessoas, passa a conhecê-la, para você não fazer julgamento errado. Ou melhor, você não deve nem fazer julgamento. Mas se você tiver que fazer algum julgamento, esteja mais próximo da realidade. Depois que ele falou isso aí, tempos depois, teve a eliminação da Kelina. Então a Kelina foi o paredão contra o Rodolfo e contra a Sarah. E aí, após a eliminação, a Juliette foi lá, estavam todos à beira da piscina, todo mundo pulando, comemorando, caindo na piscina. A Juliette foi lá, parabenizou a Sarah e o Rodolfo e falou que se as pessoas quisessem conversar com ela, que ela estaria à disposição. E naquele momento formou-se uma roda e começaram literalmente a sabatinar a Juliette. E aí, sabe aquela moedinha de ganhar ponto? A Juliette foi ganhando ponto. O pessoal sabatinando e a Juliette ganhando ponto. Nessa reunião que ela estava conversando com o pessoal, ela citou uma situação lá que eu me recordo muito bem, que ela falou assim, ó, as pessoas aqui dentro são pessoas diferentes, tentando conversar entre si, porém com pensamentos diferentes e elas não se entendem. E foi exatamente isso que aconteceu. E o que eu venho falando, pessoas diferentes, com situações diferentes, culturas diferentes, tentando se conversar e não vai rolar porque eles são diferentes. O que tem que fazer é um respeitar o outro, tá tudo certo. Mas isso não aconteceu. E o que aconteceu? Mais moedinha lá para Juliette, aqui fora com o público. Nessa conversa que a Juliette esteve com ele lá dentro, ela citou a questão que dentro da casa as pessoas não querem jogar com a verdade. As pessoas querem jogar com a mentira. E isso não faz parte dela. Isso não faz parte dela. Isso é verdade, tanto que é verdade que nós vimos aí no decorrer do programa muitas falsidades, muitas falações e todos foram saindo sumariamente, justamente porque faltaram com a verdade. Nesse momento, mais moedinha para a Juliette. Ela, ó, de parabéns, porque a leitura do jogo dela até esse momento ainda não era uma leitura de jogadora, mas era uma leitura de pessoa magoada. Então, ela naquele momento ela estava formando o jogo dela sem ela perceber. E assim, de coração, parabéns, porque a partir daí ela começou a mudar e entendeu o que cada um estava pensando e tentando fazer para com ela. A Juliette falou o seguinte, que ela achou estranho, que todo mundo achou que tudo que ela fazia dentro da casa era para favorecer ela, que muitos disseram que o jogo já estaria ganho e que o Big Brother foi feito especificamente para ela. Nesse momento, a VTube simplesmente falou para ela o seguinte, Juliette, o mundo não gira em torno de você. Ela falou, eu sei, minha amiga, eu sei, minha amiga. E aí a VTube saiu e falou, mas eu vou desistir, eu parei, eu vou desistir. Ela falou, não desiste não, não desiste não. Olha o recado que a Juliette já estava mandando para ela lá no passado e ela não entendeu. E agora fica chorando pitangos aí, né, doutora VTube? Deveria ter ouvido a Juliette, hein? Deveria ter ouvido a Juliette. Pessoas diferentes, pensam diferente e têm atitudes diferentes. Entendeu? Não queira que... Não é porque você faz coisas erradas que todos têm que fazer coisas erradas. E o grande problema é que não me recordo agora quem for psicanalista, fez sobre a personalidade da Juliette que ela extrai das pessoas o melhor das pessoas e o ruim delas ela simplesmente esquece. Só que as pessoas que fazem coisas erradas querem ver nas outras pessoas essas mesmas coisas erradas que as pessoas fazem. Porém, elas não encontram e começam a julgá-las. Essa é a realidade. Em um dado momento, a Juliette falou, eu sou julgada por tudo. A exemplo, eu elogiei a roupa da Lumena e a Lumena achou que eu estava com inveja. E aí a Lumena veio e coloca o dedo na cara da Juliette e tem aquela famosa frase,
ressignificando o que você disse. Ou seja, eu não vou entrar nesse detalhe porque todo mundo que assistiu o Big Brother sabe. Ela falou assim, ó, ressignificando o que você disse, e aí continuou, que é o que aconteceu até o final do Big Brother. E aí, galera, logicamente nós estávamos falando do Lucas, que o Lucas o tempo inteiro defendia a Juliette, e no final dessa conversa não foi diferente, porque ele falou o seguinte: Juliette, eu entendo você, eu estive e estou na mesma situação que você, mas não precisa se defender. Não precisa se defender. Mas a Juliette fala, eu preciso ser ouvida. Entendeu? Que é o que a Camila estava tentando falar para todo mundo lá no passado. E aí, para finalizar, que aí junta mais moedinha para a conta da Juliette aqui dentro, foi a questão dela comentar que muitos lá dentro zombaram do sotaque dela. Ela estava falando da Carol Conká, ela não citou na conversa, mas nós assistimos, nós sabíamos que era da Carol Conká. Ela falou sobre essa questão e muitos falaram, não, quem falou? O próprio Projota falou assim, não, mas quem falou, quem deixou falar, isso tá errado, que não sei o que, mas não sei o que. Enfim, para vocês entenderem, esses foram os principais pontos que a Juliette... Para vocês entenderem, esses foram os principais pontos que a Juliette ganhou fora do Big Brother, que fizeram com que ela ganhasse o jogo. Porque as pessoas se identificaram com a situação dela, entenderam que ela estava correta, viram verdade nela e aí automaticamente passaram a seguir e passaram literalmente a venerar. Ela tem um público muito grande, um público bem fiel, um público que realmente gosta dela e que continua gostando dela. Essas pessoas que estavam lá dentro, que foram falsas com ela, que ela não quer amizade, ela está certa, ou melhor, ela tem que ir lá e reanalisar. Eu acho que tem casos ali que foram influenciados, mas penso eu, se foi influenciado dentro do jogo, pode ser influenciado fora do jogo. E vocês pensam assim também? Galera, muito obrigado mais uma vez por essa nova fase do canal. Amanhã a gente começa a mostrar o Power Couple, depois tem No Limite, e a gente conta com todos vocês aqui, porque esse canal é feito para você e por vocês. Galera, muito obrigado, até o próximo vídeo.